Uma das questões que Paulo enfrenta no livro de Efésios é qual é a situação de cristãos em relação a judeus. Talvez essa também seja a nossa questão. Israel é o povo de Deus ou nós somos o povo de Deus? Então Paulo, ele vai tratar disso diretamente no texto de Efésios capítulo 2, de 11 até 22. Eu não vou ler o texto, é um texto longo, mas Efésios 2, de 11 a 22. Eu vou tentar dividir aqui o que Paulo fala em 3 blocos. No primeiro bloco, Paulo fala a respeito da situação daqueles que estão distantes de Deus, ou seja, ele está falando a respeito dos gentios em relação aos judeus. Os judeus são o povo de Deus, o povo hebreu, o povo escolhido de Deus, os descendentes de Abraão, aqueles que foram chamados para esse plano da redenção, de onde o próprio Jesus, que era judeu também, nasceu. O próprio Paulo, que está escrevendo, também é judeu. E a situação, então, daqueles que estão distantes, que não são judeus, os gentios, é a seguinte: Paulo descreve assim: ora, vocês eram gentios, ou seja, não judeus, vocês eram da incircuncisão, ou seja, não tinham a marca da promessa em si mesmos, vocês estavam separados de Israel, eram considerados como estrangeiros, sem promessas, sem esperança, sem Deus no mundo. Então, qual é a condição dos não-judeus? É toda essa. Qual é a condição da pessoa sem Cristo? Exatamente essa. Então, quando ele fala a respeito de sem Deus, eles tinham outros deuses. No entanto, os outros deuses não correspondem a Deus. Então, quem não encontrou a Deus, quem não encontrou o único Deus, quem não encontrou Jesus, está sem Deus nenhum. A outra situação aqui, o segundo bloco, Paulo fala a respeito do que Cristo fez, mediante o sangue de Cristo. Ele fala que ele é a nossa paz, que pela cruz ele fez a paz, que pelo seu sangue ele fez dos dois um só povo, judeus e gentios, um povo só. Ele destruiu a barreira, o muro de inimizade. Ele anulou a lei nesse sentido. Ele deu acesso. E é interessante porque no templo, onde Paulo, e estes agora judeus e não judeus estavam ali se reunindo, havia uma separação, havia um muro onde os não judeus, os gentios, tinham que ficar. E Paulo está afirmando aqui que Jesus destruiu essa separação, ele derrubou esse muro de inimizade, ele deu acesso aos judeus, o mesmo acesso, aos não-judeus, o mesmo acesso que os judeus têm. Ele criou dos dois apenas um povo, ele reconciliou. Então, não existe a partir de agora em Jesus dois povos de Deus. Existe apenas um através de Jesus. Quem é esse povo? Aqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus. Não mais pela marca da aliança antiga, mas agora pela marca da nova aliança. Não mais pelo corte feito por mãos de homens, que é a circuncisão, mas pelo sangue derramado por Jesus na cruz por nós, judeus e gentios juntos. É o que o próprio Jesus fala em João, o que é dito a respeito de Jesus em João 1, 11 a 13, que fala: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele veio para os judeus, mas não foi recebido. Mas todos aqueles que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural. Então não é a respeito do sangue do nascimento, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem, mas nasceram de Deus. Então, este novo povo nascido de Deus. Aí Pedro também fala a respeito disso lá em 1 Pedro 2, 9 e 10. Ele fala:
Vocês, agora ele está falando para os não-judeus, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então ele está falando a respeito desse novo povo criado pelo sacrifício de Jesus. Ellen T. Wright, um teólogo inglês, fala de dois rios se tornando apenas um rio. Então, e o rio menor, que é o rio do povo de Deus, ele abraça esse rio maior de todos aqueles que não são judeus e torna-se apenas um rio. Por último, Paulo fala a respeito da realidade daqueles que estão em Cristo, com Cristo. Fala, vocês são agora um novo homem, num só espírito, foram aproximados, não são mais estrangeiros, são concidadãos, membros da família. Olha que expressões fortes e importantes. Nós, não judeus, fomos agora considerados como família. Nós somos considerados agora como cidadãos do reino de Deus. O texto continua e Paulo fala: vocês foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tudo que os profetas disseram aplica-se a vocês. Tudo aquilo que os apóstolos ensinaram aplica-se a vocês. E esse novo prédio é construído sobre a pedra angular, que é Jesus. Então fala agora de uma nova construção. Vocês são esse edifício. Vocês são agora o santuário santo no Senhor. Vocês são a morada de Deus no Espírito. Então juntos, judeus e cristãos, esses que foram alcançados pelo sangue de Jesus, são a morada de Deus. Então não é mais a respeito de um templo em uma cidade, não é a respeito de um povo em particular, mas é a respeito de todos aqueles que foram alcançados por Jesus. Nós juntos somos esse templo, essa comunidade aonde o Senhor escolheu estabelecer a sua morada, o seu santuário. Juntos, essa é a nossa condição. Que Deus possa mostrar para nós a dimensão dessa realidade, que nós sejamos juntos essa habitação de Deus na face da terra e que juntos nós o adoremos dessa forma e que nós alcancemos todos aqueles que ainda não foram alcançados. Deus te abençoe, em nome de Jesus.